7º ano. Hoje nós vamos para a parte de gramática da unidade 16. Então, na semana passada, nós já fizemos a parte de vocabulário, né? Então, vamos lá. Nessa parte de gramática, nós vamos aprender sobre o verbo to be no passado, o past tense. Então, até então, a gente só estava falando de tempo presente, né? Nós já vimos o verbo to be no presente, am, is, are. Nós vimos o verbo no simple present e o verbo no present continuous. Agora, nós vamos começar a falar sobre o passado. E todo verbo começa a partir do verbo to be, tá? Então, vamos lá. O verbo to be no passado, nós temos dois, que são esses dois aqui, ó. Was e were. Ao contrário do presente, que a gente tem três, am, is, are, no passado, a gente só tem esses dois, tá? O que eles significam? Que eles significam era ou estava, ok? E qual é a diferença de was e were? O was a gente vai usar para as pessoas do singular e o were a gente vai usar para as pessoas do plural. Tá? Então, é só vocês lembrar. O was, quando for singular, o were, quando for plural. Tá bom? Então, a gente só tem esses dois aqui. Como é que a gente faz uma frase afirmativa? Então, na afirmativa, primeiro eu ponho sujeito, depois eu ponho se é was ou were, e depois eu complemento da frase. Lembrando, aqui vai depender do sujeito. Se o sujeito for se referir ao singular, eu vou usar o was. Se for plural, eu vou usar o were, tá? A mesma coisa na negativa. Aí eu já uso ou was not ou were not, tá? Então aqui dependendo também do sujeito. Eu também posso usar a forma contrária. Was not, eu posso usar o wasn't, e o were not, eu posso usar weren't, ok? Na interrogativa é o contrário da afirmativa. Eu começo a minha frase com was ou were, depois o sujeito e o complemento. Então aí, vocês têm aí alguns exemplos, tá? Na forma afirmativa eu dei dois aí. I was at home last night. Ou the boys were at the club yesterday. Então vocês estão vendo que no primeiro exemplo eu usei was, porque o sujeito é I, eu. E no segundo exemplo eu usei were, porque o sujeito é the boys, tá no plural, ok? Observação, o was vai ser o passado de am e is, e é usado no singular. O were é o passado de are, e ele é usado no plural, ok? A forma negativa, né? A formação tá aqui, e eu dei dois exemplos aí, ó. I wasn't at home last night. Or the boys weren't at the club yesterday. Então, wasn't ou was not. Weren't ou were not, tá? E na interrogativa, a gente põe o verbo antes do sujeito. Então, vocês estão vendo aí também que eu estou mostrando, né? O verbo, o was e o were vai acompanhando quem aí, tá? E aí, eu também dei dois exemplos. Was the girl at home last night? Were the boys at the club yesterday? Tá? Então, a primeira pergunta começou com was, porque girl está no singular. E a segunda pergunta começou com were, porque boys está no plural, tá? Então, até aqui, o que vocês têm que prestar atenção? Primeiro, né, saber como que você vai formar uma frase. Afirmativa, negativa e interrogativa. É só seguir essa ordem aqui, tá? Depois, no uso de was e were. Então, é só prestar atenção que o was vai acompanhar as pessoas do singular e o were vai acompanhar as pessoas do plural, tá? Substantivo no singular também o was, substantivo no plural também o were, ok? Então, é só você conseguir identificar o substantivo, tá? Aí, a gente tem as short answers. O que é short answers? São perguntas onde você vai responder sim ou não. O que acontece nessa short answer? Toda pergunta que começar com was ou were é porque você vai ter que responder sim ou não, tá? E como é que você responde? Primeiro você
disse é yes or no. Depois o sujeito, sempre em forma de pronome, né? Por exemplo, se eu estiver falando de um homem, eu vou usar he. Se eu estiver falando de uma mulher, eu vou usar she. Se eu estiver falando de várias pessoas ou várias coisas, eu vou usar they. Então, o sujeito aqui vem sempre em forma de pronome. E no final, eu vou usar o was ou were, se for yes, o wasn't ou were, se for no, tá? Acabou aqui. Não põe mais nada depois de was e were ou wasn't ou were, tá? Aí, o que você tem que lembrar? Vai usar o was se aqui for singular, vai usar o were se aqui for plural. A mesma coisa na negativa. Vai usar o wasn't se aqui for singular, vai usar o weren't se aqui for plural. E pronto, tá? Então é essa a ordem que você tem que seguir. Parou aqui, acabou, tá? Então isso aqui sempre vai acontecer se a pergunta começar direto com was ou were. Ou seja, se eu não tiver nenhuma word question na frente, tá? O que é word question? São aquelas palavras que a gente usa para fazer pergunta, né? O que, onde, como, quando, por quê, tá? Então, quando eu não tiver, eu começar direto com was e were, é para responder sim ou não. Agora, o outro tipo de pergunta que eu tenho é pergunta com word question. Aí, já não é para responder sim ou não mais. Aí vai responder de acordo, vai dar informação de acordo com o que está perguntando aqui. E como que eu formo uma pergunta com word question? Primeiro eu escrevo a word question, depois o was e o were, sujeito e o complemento. Lembra que em pergunta o was e o were vem sempre antes do sujeito, tá? Mesmo que venha o word question na frente, ok? Então presta atenção aí no exemplo que eu dei. O número 4. Short answer, falando sobre essa aqui. Eu coloquei, ó, were you at school? Você estava na escola? Aí o que acontece? Quando a pergunta está com you, ou eu posso responder I, ou eu posso responder we. Qual é a diferença? I, se esse you significar você. O we, se esse you significar vocês. Tá? Depois, o was the man said? Então, olha só, aí eu estou falando the man. E o que eu respondi? Yes, he was. No, he wasn't. Ó, coloquei o pronome, tá? Por que eu usei o he? Porque eu estou falando do homem. Agora, olha o terceiro. Were the boys at the club? Agora eu já usei the boys. Então, eu coloquei yes, they were e no, they weren't. Por que eu usei o they? Porque eu estou falando do boys. Tá no plural, tá? Então, usei o pronome aqui. Então, vocês estão vendo que a ordem segue exatamente o que eu falei para vocês, tá? Primeiro disse yes or no, o pronome, né, que se refere ao sujeito, e o verbo to be, ou na afirmativa ou na negativa, tá? Então, é só seguir aí e acabou. Pergunta word question. Sigo essa sequência aqui. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Where were you yesterday morning? Então, ó, where é o word question. O were, né, é o verbo to be. E you é o sujeito. E yesterday morning, o complemento, tá? Aqui é a mesma coisa. Para você saber se vai usar o was ou were, vai depender de quem? Do sujeito. Tá bom? Então, até aqui, o que é importante que vocês saibam, né? Os tipos de frases que a gente tem, como é que elas são formadas, né? Os tipos de perguntas que a gente tem, como é que elas são formadas e como que eu respondo uma pergunta no caso de yes or no, tá? E depois, sempre lembrar se vai usar o was ou se vai usar o were. Vai depender sempre do sujeito. Sujeito no singular, eu vou usar o was. Sujeito no plural, eu vou usar o were, tá? E a gente também tem o dare to be. Nós já vimos, inclusive no começo do ano, que nós relembramos o dare to be no presente, que é o uso de there is e there are. O que significa o dare to be? O dare to be significa o verbo haver ou existir, tá? Então, o que acontece? No presente, eu vou falar que existe. No passado, existia, tá?
Então, o que vocês têm que lembrar? No presente, eu uso there is para singular, there are para plural. Agora, quando eu quero usar o there to be no passado, eu vou usar there was para singular e there were para plural. Lembra que aí em cima eu falei, o was é o passado de is, o were é o passado de are, tá? Então é só eu transformar aqui e lembrar, né? Tudo que eu vou usar com was tem que ser no presente. Tudo que eu vou usar com were, no presente não, desculpa, tem que ser no singular. E tudo que eu vou usar com were tem que estar no plural, tá? Então there was quando eu vou falar do singular e there were quando eu vou falar do plural, tá? E aí, nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, no presente, a gente tem, na afirmativa, a gente tem there is e there are. Na negativa, there isn't, there aren't. E na interrogativa, é inverter. Is there, are there. A mesma coisa acontece no passado. Na afirmativa, eu uso there was, there were. Na negativa, there wasn't, there weren't. E na interrogativa eu inverto. Was there, were there. Tá? Então, o que você tem que saber aqui? Primeiro, encontrar o tempo da frase. Se está no presente ou se está no passado. Depois, descobrir se está no singular ou se está no plural. E por último, o tipo de frase que você vai usar. Se é frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Tá? Então, vocês têm direitinho aí nesse quadrinho que eu coloquei quais são as formas do singular, do plural, tanto do presente quanto do passado e os tipos de frase. Então, você tem que identificar aí nesse caso do que está falando, do substantivo, né? Se está no singular ou se está no plural. Tipo de frase, se está no presente, né? Tempo da frase, desculpa. Se está no presente, se está no passado. E depois o tipo de frase, tá? Mas vocês estão vendo que do mesmo modo que eu uso was e were, singular e plural, there was, there were, a mesma coisa, singular e plural, tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer, prestar bastante atenção de quem está falando, para saber se é was e were, tá? E aí, depois a gente vendo tudo isso aqui, eu já volto com vocês para a gente poder ver os exercícios, então, da unidade 16. Tá legal, sétimo ano? Eu já volto.